Oi, gente! Hoje eu gostaria de falar sobre uma personalidade que são os ratos de biblioteca. Então, uns anos atrás eu fiz um teste de personalidade e na descrição do meu resultado, que meu resultado foi arquiteto, ele falava assim, que quando criança, essa personalidade costuma ser verdadeiro rato de biblioteca. E isso me fez lembrar que realmente eu fui uma criança que cresceu com condições bem precárias. Então, assim, aprendi a ler muito cedo, né? A minha irmã me alfabetizou porque ela gostava disso, inclusive hoje ela é professora. E sou grata a ela por isso. Isso me fez criar uma independência, né? Uma certa independência, assim, do que eu mesma ia atrás das coisas que eu queria. Então, por exemplo, assim, para quem não tinha condições, os livros, existe biblioteca pública no nosso país, né, em várias cidades, e eu podia pegar aqueles livros assim como os livros da biblioteca da escola, né, e eu escolhia os temas que eu queria ler. Então eu sempre fui muito de gostar de ler livros de mistério, porque na minha época, eu não sei se vocês conheceram, na minha época de criança tinha a série dos livros Vagalume, e eram livros de mistério e eram muito bons, assim, pelo menos pra minha idade que eu tinha na época, era muito bom. E isso me faz pensar, assim, o quanto que a leitura, ela expande, né? Ela pode, ou te leva a viajar. Porque muito do meu fruto, da minha imaginação, dos meus sonhos, eles começaram nessas leituras, né? Ao me identificar com personagens, a eu fazer coisas na leitura que eu não fazia fisicamente, porque eu não viajava, eu não tinha esse lazer, assim, tão recorrente na minha vida, eram coisas muito precárias. E o quanto eu quero, assim, às vezes eu tenho que me controlar porque meu filho ele tem 4 anos, mas hoje em dia ele tem muitos recursos, então não é muito do interesse dele ser alfabetizado agora, né? Então eu não tinha muito o que brincar, eu nunca tive os brinquedos que eu queria. E pra mim era brincar de escolinha e aprender. Então, eu não quero colocar esse peso nele, mas ao mesmo tempo com expectativa, tipo, que eu não vejo a hora que ele possa ler, pra ele mesmo escolher os livros dele, escolher o gênero de livro que ele vai gostar, pra ele saber que as coisas não vão vir de mão beijada na mão dele, que a leitura vai fazer com que leve ele a outros mundos, sabe? De alguma forma é isso. Bom, eu acho muito interessante esse teste, porque eu já sempre falei dele, sempre fiz muita propaganda dele pra amigos e amigas. E todas as pessoas que eu mandei esse teste que tiveram paciência de fazer, porque nem todo mundo tem. São bastante perguntas mesmo. É um site, ele é gratuito. Elas gostaram muito e elas se identificaram muito. E ele é muito rico, assim, em a pessoa se identificar, né? Lá diz que são 16 tipos de personalidades, é baseado num psicólogo que existiu, que ele criou bastante teoria sobre isso. E é um site internacional, né? Você pode fazer em várias línguas esse site. Então, se você tiver interesse, escreve aqui nos comentários que eu mando o link pra vocês.